Hello, my friends! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu estou aqui nada mais, nada menos do que a minha mamãezinha que veio aqui me visitar. Estou numa jornada de compartilhar com vocês quem sou eu. E ninguém melhor, né, do que a minha mãe para contar também um pouco sobre a minha história, sobre como eu era quando criança, sobre o que nós passamos, né, nessa vida junto. Eu tenho certeza que vai ser de edificação para você. Gente, prepara o lenço, porque gerar um testemunho dói. Hoje nós compartilhamos aqui, tô colocando essa pausa aqui porque foi de muita dor, mas foi um milagre muito grande que Deus fez na minha vida. Então já corre lá pegar teu lencinho, tua aguinha, entendeu? Pra você não desidratar, porque eu já sei que isso vai acontecer também. Vamos ouvir a Natalina, minha mãezinha. Mãe, seja bem-vinda. Obrigada. Quero que a senhora compartilhe um pouquinho sobre como foi o processo da cura, né, da lesão cerebral. Obrigada, meu bem. Oportunidade para a gente poder repassar a experiência e poder assim ajudar também algumas pessoas. Talvez passou ou está passando por alguma coisa parecida. Mãe, como que foi, assim, como que foi descoberta a lesão cerebral? O que aconteceu? Surgiu de repente? Como que aconteceu toda essa história? Na verdade, a gente imagina que foi por um tombo que você sofreu. Você tinha por volta de uns 6, 7 anos. Eu lembro que eu tenho até cicatriz aqui. É, você colocou mais uma amiguinha, uma cadeira no portão. Portãozinho estreito. E eu lembro que eu coloquei, se não me engano, foi um cabo de vassoura. Não. Mas na verdade a ideia foi dela, Sim. porque ela Era um pouco maior. E aí ela falou, ai, vamos brincar aqui. E ela falou, ó, pode se pendurar, tipo, dar a volta e eu vou segurar. E eu, né, na minha inocência, criança, tudo é festa. Na confiança. Peguei e fui. No que eu segurei, assim, que eu levantei as duas pernas, o meu peso derrubou. E aí eu lembro que foi bem ali que eu bati a cabeça. Tinha uma parte de concreto ali, né, aquela entrada. Nessa base, quando você foi a uma pirueta, né, você escapou daquela madeira, aquela madeira escorregou e você foi em cima daquela parte de concreto. E bateu, abriu assim, quando a menina chegou falando, ah, ela bateu, tá sangrando, eu saí em desespero, correndo, fui lá pra pegar. A pessoa que tava junto falou assim, não, deixa eu olhar. Daí olhou assim, tava uma boca aberta. Então abriu assim. E tava sangrando muito e foi bem desagradável aquele momento. E aí depois nós saímos dali, fomos pro hospital, como é que foi? Aí pedi socorro para alguém, fui até um amigo que tinha carro, ele pôde levar a gente e eles levaram você até uma sala e eu não poderia entrar, que eu tinha que deixar você sozinha com eles lá para poder fazer o procedimento. Ele diz que a criança junto do pai ou da mãe, ela chora mais do que deveria. Eu lembro também que eu nem chorei, né? A cena assim que me vem na mente é que eu tava com o rosto, como foi aqui, então eu tava com o rosto assim, deitada. E aí eu lembro que quando eu levantei tava só uma manchinha de água assim no papel. Não teve nenhum choro, não pudesse entender que você tava precisando da minha ajuda naquele momento. As enfermeiras abriram a porta e eu entrei para poder te socorrer e vi que você tinha chorado, porque tava molhado o lençol de papel. E aí, depois disso, vida normal, vida que continua. Continuou, normal, foi feito alguns pontos e tal. Algum tempo depois, você sentia, assim, algumas coisas, meio que tipo tontura. Eu resolvi levar você no médico pra ver o que tinha acontecido, né? Foi antes de começar as convulsões? Foi antes. E chegando lá, chegando lá, o médico falou, ah, não é nada não, é tipo, você fase de crescimento, os ossos estão crescendo e tá esticando, e por conta disso, sente algumas coisas e tal. O tempo foi passando e aí a gente foi vendo que não era só aquilo, né? Aí a gente procurou um médico, um neurologista, falaram que a gente precisava fazer uma tomografia. Levou um tempo, quando a gente foi levar para ela ver o resultado, ela olhou para mim e tal e ficou meio que assustada. Passou alguns medicamentos para que eu pudesse dar para você por um determinado tempo, por 6 meses, para ver como que iria ocorrer esse processo. E fizemos então esse tratamento por 6 meses. Ela disse que já antes de voltar já tinha que marcar uma nova tomografia. Foi assim que fizemos. Quando ela já estava então com o resultado do novo exame, falou para mim que você teria que tomar aquele medicamento para o resto da sua vida. E se eu não o fizesse, você estaria mesmo tomando o medicamento, que aquele processo seria um processo bastante doloroso e eu deveria passar. Se precisar chorar, pode chorar.
Mas lembra que eu fui curada. Peraí, vou pegar o papelinho. Já deixei até perto, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Disse que aquele tratamento seria para o resto da vida, que você teria uma vida vegetativa, não teria movimentos, porque o seu cérebro teria sido lesionado. E eu lembro que a senhora tinha comentado também que foi dos dois lados, né? A primeira vez era um lado só, e do segundo resultado ela disse que o problema era maior do que ela imaginava, porque agora não era só de um lado esquerdo, e sim também do lado direito do cérebro. Era irreversível a situação. E falei para ela assim, doutora, esse é o teu diagnóstico. Esse é o diagnóstico da senhora como médica, como profissional. Ela olhou para mim assim, seriamente, como que se eu estivesse falando para ela que ela não estava sabendo o que ela estava fazendo. Mas eu falei para ela, eu sei que a senhora é uma profissional e a senhora está dando o diagnóstico da senhora. Mas nós servimos um Deus que ele é superior a isso. Ela não nasceu com nenhuma lesão. Ela não nasceu com nenhum problema cerebral. Eu creio que Deus irá curá-la. No próximo exame, estaremos de volta. Ela continuou tratando, continuou tomando essa medicação. E ela daí pediu um novo exame, né? E quando voltássemos já era para levar em mãos o resultado, né? Tava alguns comprimidos só para ela terminar da última cartela. Quando chegamos lá no consultório, ela pegou aquele resultado de exame e olhava, e olhava, e olhava para Jessie, olhava para mim. E ela não estava entendendo nada. E eu perguntei para ela, doutora, por favor, pode falar, o que está acontecendo? Eu preciso saber. Falou assim, mas tinha dado a primeira lesão no lado esquerdo do cérebro. O segundo exame estava também no lado direito, mas agora não tem nada. Eu falei para ela, a senhora lembra que eu tinha dito para a senhora que a senhora era médica? Mas que nós tínhamos um Deus que ele poderia tudo e que poderia curar minha filha, que ela não tinha nascido com aquilo. Pois é, doutora, esse é o Deus que nós servimos. E para a glória do Senhor, a minha filha foi curada, para que a senhora também pudesse testemunhar o milagre do Senhor na vida da Jessie. E ela ficou muito surpresa e ela disse que não precisava mais tomar então o medicamento, que realmente ela não estava entendendo absolutamente nada, mas que o teu problema já tinha sido solucionado. Para a glória e honra do nosso Deus, está aqui você, firme e forte. Mas é como aquele cego que passando lá com o pai e a mãe e as pessoas perguntaram para Jesus, hein Jesus, quem foi que pecou dali? Não pode falar? E ele falou assim, nenhum pecou. Isso é para que a minha glória se manifestasse. Então, é para que a glória dele se manifestasse na sua vida. Ele permitiu esse acontecimento. Eu estava aqui agora pensando, não imaginava a gravidade do problema. E eu me lembro que um tempo depois, eu já tinha uns 18 anos, foi uma mulher de cadeira de roda lá em casa, que ela era, se não me engano, de Cascavel. E aí a senhora estava conversando com ela e tal, e eu não lembro se era filha dela ou se era parente dela ali, filha. Que foi de cadeira de roda. Filha dela. E aí a senhora, quando elas saíram, a senhora falou pra mim assim, Jess, você sabe por que ela usa cadeira de rodas? Eu falei, não. Aí a senhora falou pra mim, isso me marcou, porque daí eu entendi a gravidade do meu problema. Porque eu acho que naquela época eu ainda não tinha muita noção do que era vegetar, né, ficar dependente ali total. E aí, quando eu vi ela na cadeira de roda, assim, toda, assim, entrevada, né, debilitada, a senhora falou pra mim que ela tinha o mesmo problema que eu tive, mas que no meu caso eu tinha sido curada, né, e que ela tava vegetando, ela ia pro processo de degeneração, né. Durante o tratamento, você teve algumas convulsões. A gente não entendia muito bem como lidar com aquilo, mas estava bastante preocupado porque nunca sabia quando dava e nunca sabia como fazer para parar. Eu lembro que era sempre quando eu tava dormindo, porque eu acordava puxando o meu rosto, tipo alguns segundos assim, puxando e eu não conseguia controlar. Daí eu lembro que eu só acordava e fazia assim, porque nessa época eu dormia com a senhora. Sim. Aí eu só acordava assim, tipo assim, mãe!
E aí ela acordava já e, né, ali tentando, mas também não tinha o que fazer. Eu tinha que ficar contigo ali no colo, esperando aquela situação passar, aquele problema ir embora. Eu saía daquele processo, a gente via que você estava assim, parece que bastante cansada, porque era como se você estivesse lutando para poder sair daquela situação e não conseguia sair. Foi bastante difícil, cada vez, cada convulsão foi muito difícil. Eu lembro que ia aumentando, né? Cada vez parece que ficava mais longo e mais forte. E a preocupação aumentava também junto com isso, né? Eu lembro que a última que deu, a cena que eu tenho na minha memória, é da minha mãe me segurando, porque eu lembro que foi muito forte essa, e eu perdi totalmente os movimentos do meu corpo. E a minha mãe me pegou no colo, e ela me chacoalhava assim, ela falava assim, filha. Ela falava assim, filha, me responde. E eu olhando pra ela, porque ela tava assim comigo, então eu olhava pra ela e eu tentava piscar pra falar pra ela que eu tava viva. De joelhos no chão, porque você tinha caído e eu não tava perto naquele momento. Só que eu tentava piscar pra ela, mas nem o piscar eu não conseguia, porque eu perdi completamente o movimento do meu corpo. E aí eu lembro que a cena, né, que fica assim na minha mente, é tipo ela me chacoalhando assim e tentando falar, meu Deus, minha filha, volta, volta. Eu só lembro que ela falava, Deus, 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 só falava assim. Eu, naquele momento, pedi socorro para Deus. Algumas pessoas que estavam em volta olhavam para você e tipo, como que se estivesse falando assim para mim, deixa, ela já morreu. Como que as pessoas quisessem que eu desistisse. Eu pedi socorro para Deus, eu não sabia o que falar para Deus, mas eu pedia para que Deus trouxesse você à vida. E tinha um senhor que morava perto, que viu a cena, que viu a situação, me cutucou, falou assim que, tipo, balançou a cabeça assim, que não tinha mais jeito, que você já não tinha mais vida. Eu olhei, eu ignorei aquela palavra dele, eu continuei pedindo para Deus trazer você de volta. Como você disse depois, que você tinha um olhar parado, você não tinha nenhum movimento, o seu corpinho estava mole, jogado ali nos meus braços. Eu sem saber o que fazer, a única coisa que eu conseguia lembrar era que eu tinha que gritar a Deus e pedir para ele socorro. E ele socorreu. As pessoas que estavam em volta não conseguiam acreditar naquilo, porque não foi 5 minutos, foi mais tempo do que o normal. Muito tempo eu fiquei ali com você no colo, que você estava no chão e eu catei você de joelho e pedia para que Deus te socorresse, que Deus te trouxesse a vida. E você olhou para mim e conseguiu piscar os olhos. Você piscou o olho, eu vi que você estava ali, que você estava bem, que você iria voltar de novo e que Deus trouxe para você a vida novamente. Então, no seu ponto de vista hoje, a senhora acha que eu tinha morrido? A impressão que se dá era essa, que você tinha perdido a vida ali. Naquele momento, você não tinha mais nenhuma reação, porque quando você tinha convulsão, você movimentava o rosto, né? A convulsão fazia você puxar o seu lado, o seu olho ficava assim piscando e a gente via que você puxava o braço porque era a reação da convulsão. Você não tinha nenhuma reação, você ficou totalmente mole, você não tinha movimento algum. E passava assim um filme daí na cabeça, porque vi você correndo, brincando. Tudo passou no mesmo tempo. Foi uma mistura desde o nascimento até aquele momento, sabe? Aquilo uma foi... fração de segundo, foi, assim, passou. Foi, naquele período ali, eu conseguia ver tudo. Desde que você nasceu,
todas as suas brincadeiras. De repente, você ali no meu colo, daquele jeito, imóvel. Eu não podia acreditar naquilo. Eu não podia me conformar com aquilo. Eu não podia simplesmente falar, não, é verdade, ela realmente se foi. Eu não podia. Foi quando eu olhando para você, você piscou o seu olho com muita canseira, como se você tivesse com muito sono. Aí eu juntei você e abracei, apertei e chorei. E não tinha mais palavras, né, para clamar a Deus. E aos pouquinhos você veio voltando e daí você conseguiu levantar os braços e me abraçou com toda a sua força. Você me apertava. Com toda... Por mais fraquinha que você estava, sentia que você tinha vontade de apertar com toda a sua força, e você me abraçava, você levou o seu braço assim por cima do meu pescoço, porque como você estava no meu colo, quando eu puxei você me abraçou, e eu só percebia que você chorava. E ali foi, com a graça de Deus, a última cena que eu vi, a última dor que eu senti de ver você ali naquela situação imóvel, paralisada, morta. Aos olhos daqueles que estavam em volta, foi muito triste aquele momento. Tá aqui hoje você, pra glória do Senhor. Tava lembrando daquele hino que fala assim: a morte venceste. Não dá nem pra cantar. A tumba vazia agora está. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu rei. Ele é maravilhoso. E ele nos socorre quando gritamos por ele. Ele ouve as nossas orações. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse testemunho que sou eu. Eu falo que eu sou um testemunho ambulante, porque eu já fui curada de muitas coisas. O Senhor, Ele teve misericórdia de mim. Amém. E eu sei que o amor dele me alcançou e me alcança todos os dias. E eu espero que você seja fortalecido e que você encontre Jesus de uma maneira como nunca antes. Viva um relacionamento com ele profundo, assim, ó, bem juntinho, e que ele venha cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Que eu sei que o meu ainda tá só começando, e que você tenha desfrutado desse relacionamento com ele e viva o propósito dele. Lembre-se que nós fomos chamados, todos nós, para compartilhar o amor de Jesus, não só na palavra, mas com as nossas ações, com a nossa vida. Então, que você compartilhe com as pessoas o amor de Jesus que há dentro de você. Aproveitando que eu falei compartilhar, compartilhe esse vídeo, entendeu? Com alguém que você se lembrar e fala, nossa, tem um amigo, uma amiga que tá passando por isso, ou, né, que tá passando por algo difícil na vida. Compartilhe, deixe seu like, comenta aqui também se você já recebeu uma cura de Deus na sua vida. O que é Deus para você? Compartilha aqui. Ou se você nunca nem ouviu falar de Deus, comenta aqui também que nós vamos estar orando por vocês. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele já marcou presença na sua vida, tá bom? Amém. Um beijo, tchau! Testando 2, alô, som, desce, alô aí. Nossa, é difícil gravar assim com os outros.